Acabei de chegar a casa depois do jogo Braga-Benfica, onde estive a fazer um trabalho para a SABSEG, a analisar aquilo que foi o jogo de Carlos Carvalhal e também de Laje-Benfica, que não foi além de um empate em que o Sporting, ao vencer em Alvalade o Vitória, Sporting acabou por ser campeão. E sejam muito bem-vindos às Jornadas do Joga, a rubrica semanal que fala sobre o Campeonato Português e, meus amigos, decisões estão tomadas. Temos o campeão, temos a equipa que vai à qualificação aos playoffs da Liga dos Campeões, temos as equipas na Liga Europa e temos a equipa na Conference, que o Santa Clara conseguiu essa posição. Cá em baixo, infelizmente, as equipas acabaram por descer, o Farense e o Boa Vista, e o Aves Futebol SAD vai jogar um play-off. Vamos falar não só da última jornada, e falar também do campeão nacional da equipa do Sporting. Normalmente as jornadas do Joga são faladas sobre aquilo que são as jornadas do nosso campeonato. Agora, mais ou menos um balanço daquilo que foram as equipas do nosso campeonato, sabendo que estas jornadas do Joga não têm qualquer script, não há nada escrita, não há nada preparada, a não ser aqui alguns apontamentos que eu acho que são os mais importantes para falar. Esta rúbrica é patrocinada pela Solverde, a melhor casa de apostas em Portugal, através do meu código JSIMPLES, é simples, vocês podem fazer o vosso registro e estão-me a ajudar nesta parceria, em que o primeiro depósito com a vossa primeira aposta até 10 euros, a Solverde dá-vos um bónus inicial de 3 vezes o valor até 10 euros. Se a primeira aposta for 10 euros, vocês recebem 30 euros para gastar nesta plataforma incrível que é a Solverde. Portanto, jornadas do Joga, 34ª jornada, Sporting é campeão, e justamente, até porque o campeão faz através de uma sustentabilidade, à qual são 34 jogos, em que ao longo desta caminhada muita gente se mantém centrada naquilo que é a arbitragem, e quando alguém está tão centrado na arbitragem nem consegue perceber o mal que a equipa joga e as deficiências que a equipa que tanto gostam também demonstram ao longo destes 34 jogos. Eu vou começar por falar um pouco sobre o Sporting que é campeão, na minha humilde opinião, justamente. Eu tinha dado a minha predict, ou fui falando ao longo do campeonato, que o Sporting em termos coletivos pareceu-me ser a melhor equipa, e também expliquei o porquê de uma equipa coletiva ser melhor do que a outra, e não é só a soma dos jogadores que constitui um todo, mas a forma de jogar, a identificação, a ir à busca do padrão daquilo que são as suas rotinas ofensivas, da forma como defende, e parece-me que o Sporting para mim foi a melhor equipa, tal qual como também fui acertando algumas previsões. Infelizmente o Boa Vista acabou por descer divisão, algo que também já estava a contar. E depois, ao longo destas últimas semanas, fui absorvendo também a opinião dos benfiquistas que estavam muito preocupados com o jogo do Sporting, à espera que o próprio Vitória fizesse uma coisa interessante em Alvalade, quando se esquecem que aquilo que é o mais importante era a vitória do Benfica em Braga, à qual não aconteceu num jogo deplorável por parte do Benfica. Falando do Sporting, uma época difícil para o Sporting, 3 treinadores, Ruben Amorim, João Pereira e Rui Borges, muitas lesões por parte da equipa do Sporting, e um Sporting que se manteve competitivo até à última jornada. Eu trago aqui alguns dados, não sei se são importantes, mas relembrar as dificuldades que o Sporting teve, e mesmo assim acabou por se tornar campeão. Não vou buscar muito aquilo que foi o trabalho de Ruben Amorim, porque é uma sequência de um trabalho feito do ano passado. Já agora, o Sporting não é só campeão, é bicampeão, e isto traz um peso muito grande para a equipa do Sporting. Só de realçar que o Ruben Amorim fez 14 jornadas no nosso campeonato, e trago-vos este quadro para que vocês percebam a dificuldade que foi
a equipa do Sporting manter-se na competitividade, porque tirando o percurso de Ruben Amorim, João Pereira assume esta equipa na jornada número 12, o que quer dizer que João Pereira entrou com o pé esquerdo e o Sporting perde com o Santa Clara. Ora bem, pega na jornada 12, mas no final da jornada 11, Ruben Amorim deixa o Sporting com uma vitória por 4-2 frente ao Braga. Conclusão, Sporting em primeiro, 33 pontos, Benfica 28, o Futebol Clube do Porto 27. E a partir daqui, se formos à 12ª jornada, que foi a estreia de João Pereira, a equipa do Sporting perde em casa frente ao Santa Clara, que deixa o Benfica a 2 pontos da equipa do Sporting. Se olharmos depois para o último jogo de João Pereira, jornada número 15 contabilizada, verificamos que na jornada 15, portanto o último jogo de João Pereira, que foi o empate frente ao Gil Vicente, verificamos que quando ele sai da equipa do Sporting, o Benfica está na liderança. Portanto, um precalce aqui por parte da equipa do Sporting numa contratação de João Pereira que em nada funcionou e foi também prejudicando aquilo que foi o percurso desta equipa do Sporting. Se olharmos para Rui Borges naquilo que foi o seu percurso no Sporting, o Rui Borges tem uma estreia na jornada número 16 frente à equipa do Benfica, vitória em Alvalade por 1-0, golo de Jenny Catamo. Se formos à contabilidade, jornada número 16, que foi a tal estreia de Rui Borges, verificamos aqui que na jornada 16 já o Sporting tem 40 pontos, o Futebol Clube do Porto 40 e o Benfica 38. Isto porquê? Porque o Benfica perde frente ao Sporting e aqui sim criar uma ponte para aquilo que seria o resto do campeonato, apenas estando com 16 pontos. Portanto, é realmente importante perceber que João Pereira foi uma pedra num sapato e depois Rui Borges estreia-se com a vitória frente ao Benfica. De realçar que Rui Borges teve aqui alguns problemas e olhando aqui para a classificação do Sporting atualmente, já com o título em Alvalade, o Sporting nada mais, nada menos que é a equipa campeã com 82 pontos, é a equipa com mais golos marcados, é a equipa com menos golos sofridos e é uma equipa que apenas tem 2 derrotas. Portanto, é realmente de olhar para esta equipa, as 2 derrotas com o Santa Clara em casa do Sporting e tem também a derrota frente ao Moreirense em Moreira de Cónegos. Teríamos aqui para tentar perceber que o Rui Borges, ao longo da sua caminhada, não teve aqui um percurso muito bom. Um empate, 2 empates, derrota com o Leipzig, empate, derrota com o Borussia Dortmund e 3 empates seguidos. Fez aqui o percurso de Rui Borges realmente muito complicado. Mas reparem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 jogos, incluindo a Taça de Portugal, o Rui Borges tem apenas 2 empates e claramente isto muito importante, o empate frente ao Benfica no Estádio da Luz. Portanto, é precisamente realçar e trazer aqui alguns dados, não que sejam dados muito profundos em termos de estatísticas, mas há alguns dados que nós podemos observar que o Sporting, com apenas 2 derrotas, sendo a equipa com golos mais marcados e a equipa com golos menos sofridos, acaba por ser um justo campeão, onde as adversidades foram enormes para a equipa do Rui Borges. Não quer dizer que o Benfica e o Porto também não tiveram adversidades. Um caminho que é efetuado ao longo das 34 jornadas, todas as equipas vão tendo adversidades. Até porque o Benfica também teve a lesão do Manu e também do Bá, e o Futebol do Porto, uma época completamente atípica por parte do Dragão. De realçar que o Sporting é campeão com estas dificuldades todas e também em termos de lesões, muito tempo afastado o Pote, o próprio Nuno Santos, que acabou por se lesionar, o próprio Bragança e outros jogadores muito importantes para a equipa do Sporting. Só que foi sempre um Sporting
a tentar encontrar soluções para o meio campo. O próprio De Bast foi uma solução de Rui Borges e que o próprio belga tem se portado muito bem. Mas o Sporting também com muita juventude naquele meio campo e tornava-se sempre uma equipa muito competitiva. Aquilo que eu acho é que em Portugal aquilo que é o amor ao teu clube, e acho que aceito isso e tenho que aceitar, o amor ao teu clube incondicional muitas vezes torna o adepto cego naquilo que é a sua visão sobre a equipa, acreditando sempre que é possível a equipa chegar lá. Há outro problema em Portugal que é olhares para um jogador como um saco de dinheiro. O Benfica tem um orçamento maior em Portugal, com contratações avultadas para aquilo que é o orçamento, os orçamentos em Portugal, e acaba sempre o benfiquista de olhar para o Benfica e transmitir-lhe a tal segurança que a equipa é a melhor em Portugal, que tem mais soluções, e o Benfica que atacou o mercado de inverno em força, e mesmo assim não chegou. Aqui de realçar que nesta reta final do campeonato, eu queria falar mais sobre o Sporting porque foi campeão, mas de realçar que nesta reta final do campeonato, hum, aquilo que foi o jogo do Sporting no Estádio da Luz, criou-se uma narrativa errada, a meu ver, para aquilo que seria o percurso do Benfica e do Sporting. E aquilo que os mídia transmitiram e os adeptos vão comendo muita informação da mídia é que o Benfica, se ganhasse por dois golos, dois golos de diferença, o Benfica seria campeão e toda a gente estava à espera disso, quando para mim não era o mais importante. O mais importante era que o Benfica ganhasse, simplesmente ganhar, para que tivesse a diferença de 3 pontos e o Benfica indo a Braga a decidir por si próprio. Mas o empate leva para a última jornada essa decisão. E curiosamente, eu estive em Braga, estive a assistir ao jogo do Benfica, a trabalhar para a SABSEG no jogo do Braga-Benfica, e realmente foi uma autêntica desilusão. Os próprios adeptos que estavam em Braga do Benfica nem estavam a acreditar naquilo que se estava a passar, por muito amor que têm ao clube. Por parte do Sporting foi a festa em Alvalade, e foi uma festa muito merecida, porque o Sporting acaba por ser campeão no seu próprio estádio, com os seus adeptos, numa situação que só dependia dele próprio, até porque foi suado, foi merecido, foi trabalhado, aquele empate no estádio da Luz. Portanto, o Porto, teria tanta coisa para falar sobre o Porto, mas nem sei por onde podia começar. Acho que a escolha de Vítor Bruno e a forma como foram feitas as coisas, o Futebol Clube do Porto levou com o ricochete daquilo que fez de mal à volta da escolha de Vítor Bruno e a forma como ele consegue chegar à cadeira de sonho, com vários problemas associados no balneário, que nunca soube resolver os problemas, muitos deles criados por Sérgio Conceição, porque assim os jogadores o mereciam, e o bom samaritano acabou por não trazer aquilo que os adeptos do Porto queriam. Eu chamo um bom samaritano porque é aquele treinador que quer agradar tudo e todos, e muitas vezes um treinador tem que ser muito mais do que isso. E depois o Anselmi, em termos de adaptação, está a ser difícil para aquilo que são as suas ideias e a implementação para aquilo que ele quer para o jogo, se calhar não tendo ferramentas para ele tentar encontrar o tal padrão, a identidade que o Sporting tem, com um excelente trabalho de Ruben Amorim. Para falar do Porto, muita coisa teria para falar, também para falar do Benfica, também teria muita coisa para falar, mas olhando mais para a equipa do Sporting, vou destacar claramente o Taberneiro, que toda a gente lhe toda a gente lhe chama o Taberneiro. Eu não me importo, desde que ele seja campeão, e o Rui Borges vai ter tempo de melhorar a sua comunicação, como Vítor Pereira no Porto fez 2 épocas bicampeão e teve apenas uma derrota, e os adeptos do Porto foram felizes e não souberam, não sabiam na altura. E o treinador também tem esta fase de crescimento, até porque acredito que Rui Borges, a continuar no Sporting, vai crescer sobre o sucesso que ele está a ter, e certamente que vai mudar também a comunicação. Portanto,
Bom Taberneiro, que é campeão nacional. Ora bem, destacando os jogadores que eu gosto muito, tá? Principalmente o Trincão. O Trincão é o jogador com mais assistências no campeonato, tem 14 assistências. E o Trincão tem estado numa fase muito boa. O jogador ali no espaçamento entre linhas, canhoto, a vir para dentro, imprevisibilidade, e com 14 assistências. De realçar também que o Victor Gyökeres tem aqui 8 assistências, portanto o homem não só marca golos, como também faz assistências. No melhor marcador, Victor Gyökeres com 39 golos, meu Deus, mais 20 golos do que Pavlidis e Samu. E o Viking sueco com 39 golos é realmente um absurdo. Teria que destacar o Victor Gyökeres e também, claro, o Trincão, por ser o jogador com mais assistências na performance aqui do 0-0. Victor Gyökeres com uma melhor média por jogo, seguido também de Francisco Trincão. Acho que o Sporting está numa maré vitoriosa. Deixem-me também, para não ser tão injusto, olhar aqui para a equipa do Sporting, e até vamos olhar aqui para o 11, né? Olha, por acaso temos aqui o top golos, 53 na época, os 39 é no campeonato. 53 golos para Victor Gyökeres, Harder 10, Trincão 10, e jogos, o jogador mais utilizado foi Trincão, com Giovanni Kenda, com 53 jogos. Realmente é um absurdo. 53 jogos. Olha, o 0-0 já dá aqui uma notícia, Kenda poderá ir para o Chelsea, né? Olha, olhando para esta equipa, eu queria destacar o trabalho feito por Rui Borges naquilo que foi o Maxi Araújo no corredor à esquerda. O Maxi muitas vezes jogou mais à frente naquele trio mais ofensivo. Eu sempre o vi naquela posição. Claro que este esquema tático nada tem a ver com aquilo que é a realidade, mas destacar o Maxi na esquerda, naquele corredor, acaba por me dar também bons indicadores. Um Diomande no centro dos três centrais, um jogador muito, muito jovem, mas muito duro, como eu gosto, agressivo, como eu gosto, é muito bom na marcação. Destacar também aqui o Gonçalo Inácio, e não está aqui nesta imagem, mas quem me está a ouvir pelo Spotify, eu quero destacar também o Quaresma, que teve um empréstimo na Alemanha, que regressou, que fez um grande golo a semana passada, a semana passada, ou há 2 semanas, não me recordo, fora da área, em que o Sporting estava com alguma dificuldade e o miúdo acaba por fazer um remate a longa distância. Não dá para me esquecer de Morten Hjulmand. Para mim é o grande jogador desta equipa, não tirando o mérito a Victor Gyökeres, que é um absurdo. Acaba por pautar essa diferença na equipa do Sporting, mas às vezes as pessoas falam do Victor e escondem muito aquilo que é o Hjulmand, e o Hjulmand para mim é um grande jogador, é um craque na nossa liga. E é um jogador que dá muito ao Sporting, é o cérebro da equipa, o coração no meio campo. E depois destacar o Trincão, tinha que destacar o Trincão, que anda muito jovem, numa competitividade já muito alta. O GNA, prefiro ver o GNA à direita, naquele corredor à direita, e o Pote, e o Pedro Gonçalves, o jogador que veio da lesão e acaba por marcar o golo no último jogo frente à equipa do Vitória. Acho que o Sporting também tem aqui um plantel jovem, que poderá o seu treinador contar com esta equipa ou com estes jogadores para o futuro. Eu estava aqui a olhar para o plantel, e não poderia deixar também de falar de Rui Silva. Acho que o guarda-redes foi uma grande contratação para o Sporting, foi um step-up àquilo que Frank Israel estava a fazer, e o Rui Silva acabou por também ser uma boa aposta para a equipa do Sporting. Sporting campeão, justamente
E meus amigos, olhando para o restante ou as restantes equipas, até porque as jornadas do Joga acaba também por falar um pouquinho de outras equipas, olhando aqui para os resultados, são resultados surpreendentes, porque eu pensava mesmo que o Farense em casa iria ganhar o jogo, e o Santa Clara veio com força para a conquista de um lugar de Conference League. Santa Clara tem aqui uma vitória muito boa, o que remete o Farense com 27 pontos para a descida, e o Farense poderia ter aquilo que eu chamo o controlo de si próprio. O Farense, se tivesse ganho, fazia 30 pontos e não descia. Portanto, o Farense e Tosé Marreco com alguma responsabilidade sobre o jogo, o último jogo, e esta derrota claramente que remete o Farense para a segunda liga, deixando o Santa Clara no lugar de Conference League. Olhando para os restantes jogos, o Aves que em casa perde com o Moreira, portanto o Aves vai então ao play-off. Olhando para a segunda liga, o play-off será com o Vizela, mas então o Aves também está neste lugar de play-off, a ver vamos se vai descer ou não. E depois mais resultados, o Estoril Praia, que acabou por dar 4 à equipa do Estrela, e o Estrela com 29 pontos, estaria também a ver o que é que se passava no jogo do Farense, portanto também aqui alguma preocupação para o Estrela, que mantém a equipa na primeira divisão. E depois, para mim, uma grande desilusão, o Boa Vista perde frente ao Arouca por 4-1, e se havia aqui alguma esperança por parte do Boa Vista, que ainda foi buscar aquele treinador que eu não sei o porquê, portanto não lembro ao diabo, deveria ter mantido o Jaime Couto e estaria tudo na paz do seu senhor, mas o Boa Vista quis ir buscar um treinador que ninguém ouviu falar, os créditos não estão um pouco lá fora, um bocado dúbios, e o Boa Vista também acabou por não safar num campeonato em que o Boa Vista tem apenas 6 vitórias em 34 jogos. É realmente muito pouco. Uma equipa que tem apenas 24 golos, a par do Estrela da Amadora, é o pior ataque, e o Boa Vista acaba por descer, infelizmente para mim, até porque eu queria que o Boa Vista não descesse de divisão. Meus amigos, reta final do campeonato, decisões tomadas, resta-nos agora a Taça de Portugal. Vamos ter a Liga das Nações no início de junho, e depois na segunda quinzena de junho vamos ter o Mundial de Clubes. E claro, as pessoas estão tristes, vão aproveitar o tempo para irem de férias e se ligarem novamente às transferências, mantendo uma esperança na próxima época, enquanto aqueles que estão contentes estão a saborear aquilo que é festa e aquilo que são as suas conquistas, e na próxima temporada querem também dar seguimento a esse trabalho muito bem feito. Claro que quem está em festa é o Sporting, quem está triste são os adeptos do Benfica, e os adeptos mais conformados estarão para o lado do Futebol Clube do Porto. Falta um troféu para decidir, próximo domingo, já amor. Benfica vai medir forças com a equipa do Sporting. Ele talvez apareça aqui para comentar esse jogo. Espero que tenham gostado. Jornadas do Joga, também no Spotify. O link está na descrição. Redes sociais, como o meu Instagram, também está na descrição. E vamos lá arranjar baterias para a nova próxima época.